Bem, queridos irmãos, estamos mais uma tarde gravando uma mensagem no YouTube para a igreja em Ibirité. Nós estamos com muita saudade dos irmãos, esperamos em breve estar junto com todos, mas estamos hoje com o coração em unanimidade, pela palavra de Deus, pela vida dos irmãos. Pedimos ao Senhor que nessa tarde o Senhor nos conceda que possamos falar a sua palavra de uma forma que ela possa adentrar no coração de cada um de nós, irmãos. Que essa palavra possa servir de base para a nossa vida. O título da mensagem de hoje é As promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Os versículos 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e versículo 22. Ó Senhor Jesus! Irmãos, Deus é um ser completo e não precisa de nada de mudança para ser perfeito. Ele é perfeito. Senhor Jesus, ao contrário do que às vezes pensamos quando lemos a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, Senhor Jesus, que diz, no início, criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quando nós lemos esse versículo, às vezes nós podemos pensar que Deus estava sozinho, estava triste, estava precisando de companhia. Mas não, irmãos. Deus é um ser completo, nele não falta nada. Em Provérbios, capítulo 8, Senhor Jesus, a partir do versículo 23, começa dizendo: desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, antes de haver fontes, antes de haver outeiros, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens, quando estabelecia as fontes, quando fixava o mar, quando os fundamentos da terra estavam sendo feitos, então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Então aqui nós podemos ver que o Senhor estava com o Filho, o Pai e o Filho a todos os momentos numa só união. Viviam em comunhão perfeita. E isso nos mostra que quando Deus fez o mundo, quando Deus criou todas as coisas e foi formar o homem, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, ele diz: façamos o homem. Então, ele fez o homem em comunhão. O Senhor tinha uma perfeita comunhão. E aí nós vemos que após o Senhor ter feito o homem à sua imagem e semelhança, logo em seguida, o homem desobedeceu à vontade de Deus, o homem caiu. E pela queda do homem, nós tivemos essa situação de entrar em pecado. O pecado passou a habitar na vida do homem. E quantos problemas Deus não precisou resolver para ter o homem de volta dentro de si nessa comunhão. E hoje, irmãos, graças a Deus, nós temos o Espírito de Cristo, nós temos de volta essa comunhão com Cristo. Nós temos essa comunhão com Deus que o nosso Senhor Jesus nos trouxe através da sua crucificação e redenção para com Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para isso, irmãos, o Filho teve que deixar a sua glória, teve que deixar de estar ao lado do Pai para se encarnar e viver uma vida difícil aqui nessa terra, para no fim realizar essa redenção para com Deus que foi feita na cruz em nosso lugar. E por sua redenção, Ele tem nos transformados cada dia em ministros da nova aliança. Uma característica principal de um ministro da nova aliança é que ele sabe que a sua dependência, que a sua suficiência não vem de si próprio, mas a sua suficiência vem de Deus. Em 2 Coríntios, Senhor Jesus, capítulo 2,
versículo 5 e versículo 6. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quando ele diz que não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, ele não se refere às nossas coisas rotineiras do nosso dia a dia, das nossas coisas próprias, das coisas que muitas vezes nós pensamos que é dos nossos agrados, que é de manter a nossa posição, mas ele fala das coisas de Deus. Então, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa que é de Deus. Tudo o que há de Deus em nós, que nós pensamos e exercemos, é através do Espírito de Deus que está em nós. Como se partisse de nós. Pelo contrário, nós não temos nada bom em nós mesmos. O que há de bom em nós é o que o Espírito de Cristo em nós transforma, irmãos. A nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, no versículo 6, nós vemos que ele nos habilitou para sermos ministros. Habilitou, deu-nos condição para exercermos essa função, sermos ministros de uma nova aliança. Quando nós somos habilitados para poder dirigir, pilotar uma moto, dirigir um carro, um caminhão, uma carreta que seja, nós temos que passar por etapas, por condições, ser aprovado para podermos exercer o que nós temos como habilitação. No meu caso, que sou habilitado para dirigir um carro, por exemplo, ou para pilotar uma moto, eu precisei passar por cursos, precisei de um aprendizado, de uma experiência, para daí começar a dizer que eu sou um motorista e poder estar habilitado a dirigir nas ruas. Com Deus, funcionou de outra forma. O Senhor um dia, através de alguém, falou essa palavra para cada um de nós. Nós cremos nessa palavra, o Espírito de Cristo entrou em nós e tem nos habilitado. Nós estamos habilitados, então, a fazer a vontade de Deus. Só que, como qualquer habilitação, nós precisamos de ter uma experiência. Quando eu tirei minha carteira, eu lembro que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje para dirigir um carro. Hoje eu dirijo um carro com muito mais facilidade, é muito mais natural eu dirigir um carro do que quando eu acabei de ser habilitado para poder dirigir. Quando eu acabei de ser habilitado para poder dirigir, eu cometi ainda muitas falhas, muitos erros, tinha muito medo, muita insegurança, muita incerteza para estar dirigindo aquele carro. Mas hoje, com o passar dos tempos, com a experiência, com tudo que eu passei ao longo desse tempo dirigindo, eu criei experiências. E com a vida de Deus é da mesma forma. Nós, quando cremos no Senhor, conhecemos a palavra através de alguém que pregou essa palavra para nós. E logo nós pegamos o manual de Deus para a vida do homem, que é a Bíblia. E aí nós começamos a desfrutar a Bíblia com um sabor muito melhor, um sabor de experiência, de transformação em nossas vidas. E aí nós vamos nos transformando, vamos criando experiências, e o Senhor vai nos conduzindo à medida de que nós nos tornamos obedientes à palavra e à vontade de Deus. Então, cada dia que passa, cada dia que nós conhecemos mais a palavra, mais o Senhor infunde essa palavra dentro de nós, e nós passamos a andar pela vontade e pela palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! E o Senhor nos habilitou, irmãos, para que nós sejamos simples e obedientes. O Senhor não requer muita coisa de nós. O Senhor requer que nós sejamos simples e que nós sejamos obedientes. Nós vemos que, por desobedecer à vontade de Deus, lá no Jardim do Éden, o homem e a mulher, eles tentaram se justificar perante a Deus. Quando eles comeram do fruto, desobedeceram à vontade de Deus e comeram do fruto, eles abriram os olhos, viram que estava nu e tentaram se esconder de Deus. E quando Deus chama o homem se apresenta como coberto de folhas.
O homem estava coberto de folhas, tentando se justificar perante a Deus. Quando, na verdade, o que Deus queria do homem é que o homem tivesse uma simplicidade de coração, uma simplicidade de confessar ao Senhor o que ele tinha feito naquele momento. Mas não, o homem tentou se justificar, a mulher tentou se justificar e o pecado tomou conta da situação. O homem então perdeu a simplicidade, e daí o pecado que hoje habita no homem tira a simplicidade e o leva a ser desobediente à vontade de Deus. Isso ocorre conosco hoje, irmãos. Muitas das vezes, quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas algo exterior chama a nossa atenção, nos traz uma vontade, nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós seguimos o caminho da vida, nos negando a nós mesmos e fazendo a vontade do Senhor, ou nós podemos seguir a vontade do conhecimento do bem e do mal, e fazer o que é próprio da carne, e desobedecer à vontade de Deus. Por isso nós temos que estar muito com os pés no chão e pedir ao Senhor que cada dia possa estar nos direcionando para que nós possamos fazer a Tua vontade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios para repreendê-los, pelo fato deles terem perdido a simplicidade e se envolvido com os costumes da sociedade coríntia. Sabemos que naquela ocasião, Coríntios era uma metrópole, era uma cidade em expansão com mais de 600 mil habitantes, aonde chegava naquela ocasião um fluir bem forte da filosofia, do conhecimento, da religião, dos costumes. Isso era algo muito normal naquela ocasião. E hoje também é algo muito normal em nossa sociedade. Novas filosofias, novos conhecimentos, novas religiões e costumes antigos que vêm tentando ser implantado hoje na sociedade. Nós estamos vivendo mesmo nesse momento uma época muito crítica, vivendo essa situação de pandemia. Nós estamos vendo aí essa situação desses gafanhotos que estão em nuvem maciça, trilhões, milhões de gafanhotos sobrevoando plantações aí em países vizinhos, ameaçando a qualquer momento estar invadindo o Brasil e destruindo plantações, destruindo terrenos das pessoas. Então, é algo que nós não víamos tão frequentemente acontecer em outras épocas. Nós estamos vendo aí um ciclone que deu há pouco tempo agora. Ele não foi falado pelos noticiários aí na meteorologia, igual nós vemos aí normalmente aí nos jornais, no próprio Jornal Nacional, né? A Anne Lotterman, que anuncia lá a previsão do tempo, não falou nada sobre um ciclone que ia passar pelaquela cidade. E, infelizmente, passou e deixou até então 12 mortos naquela situação. Então, nós estamos convivendo com algo novo nesse mundo. E nessa situação de novidade, é uma porta aberta para novos conceitos de filosofia, novos conceitos de ensinamento, de aprendizado. Por isso, o nosso conceito de ensinamento e de aprendizado tem que ser voltado à palavra de Deus. Nós temos que estar firmes na palavra de Deus para que nós possamos não ser enredados por essas filosofias, por essas doutrinas que hoje está existindo com essas novas coisas que têm acontecido. Nós vemos que todas essas coisas que têm ocorrido são como dores de parto. Quando uma mulher está para dar à luz, ela tem contrações que acontecem de vez em quando. Mas quando está mais próximo o nascimento do seu filho, essas contrações vão se diminuindo. E aí ela passa diariamente a ter contrações, dali a pouco ela passa a ter contrações de hora em hora, dali a pouco ela diminui para meia hora, diminui para 10, para 15, para 5 minutos as contrações. E aí vem o nascimento. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E o Senhor disse que ocorreria todas essas coisas. Nós não temos que ficar assustados nesse momento, irmãos. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos que é bíblico e que está se concretizando tudo que o Senhor tem falado e que a vinda do Senhor está muito próxima a nós. Mas na ocasião, o Paulo viu que os coríntios estavam entrando nessa situação. Eles creram no Senhor, já tinha a igreja em Coríntios, mas a igreja em Coríntios estava tendo vários problemas.
entre preferência, divisão, opinião e até mesmo imoralidade. Nós vimos o fato do filho possuir a mulher do próprio pai. E quando o apóstolo viu essa situação, ele admoestou, ele repreendeu a igreja nos Coríntios, escrevendo então a primeira epístola aos Coríntios. E nós sabemos que Tito enviou essa carta aos Coríntios, foi levar essa carta aos Coríntios. Mas mesmo agindo dessa forma, Paulo admoestando, ele ainda ficou preocupado, não porque ele queria passar a mão na cabeça dos coríntios, mas ele ficou preocupado por causa da sua repreensão, por causa dos coríntios ter uma excessiva tristeza. Então Paulo ficou incomodado, irmãos. E naquela ocasião, ele não se conteve e teve que voltar à procura de Tito no caminho. Ele esperava então encontrar Tito. Então, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, ele chega a dizer, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Então aqui ele estava de volta ao caminho da cidade de Coríntios para ver se ele topava com Tito na volta, porque ele estava ansioso pela resposta dos irmãos. Ele queria saber o que essa carta, o que essa palavra tinha feito de transformação nos irmãos. Ele preocupava com os irmãos porque ele tinha um coração voltado aos irmãos. Ele tinha um amor muito grande aos irmãos. No capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 5, Senhor Jesus, ele continua, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Um ministro de Cristo, que exerce a vontade de Deus, normalmente ele tem um mundo contra ele. Então aqui é um testemunho claro do que Paulo diz. Nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, quando ele chega à Macedônia, ele encontra com Tito. E aí Deus conforta o coração de Paulo, porque Tito traz boas notícias. Tito traz a notícia de que a admoestação, a repreensão que Paulo tinha enviado através da epístola, tinha trazido um temor da palavra no coração dos coríntios. E eles se arrependeram, irmãos. Eles se arrependeram e choraram amargamente pelo mal que estavam fazendo e se voltaram ao Senhor. E isso trouxe uma felicidade para o coração do Paulo. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto de que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Ou seja, ele escreveu as cartas, a carta foi pesada, apontando os problemas e as dificuldades, mas a carta foi feita no Espírito. E embora Paulo tivesse se arrependido de ter mandado essa carta tão pesada para os coríntios, nesse momento ele testifica que não mais se arrependia. Ele diz, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Então, quando nós cometemos alguma coisa e nos voltamos ao Senhor, o Senhor não tem felicidade no coração porque nós fizemos algo e reconhecemos que erramos. O Senhor tem a felicidade de saber que nós reconhecemos e arrependemos daquilo que fizemos. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque,
quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a vosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nós sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegremos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Paulo deu essa incumbência para que Tito levasse, então, essa epístola aos coríntios. E creio eu que quando Paulo escreveu a carta, e provavelmente Tito podia estar até do lado dele ali, ouvindo as palavras que ele se referia, os argumentos que ele usava, o Tito pode ter ficado meio tenebroso. Qual de nós não ficaríamos, irmãos? E ir na casa de um irmão para levar uma mensagem de alguém que estava o admoestando, de alguém que estava o repreendendo. Então, nós podemos ter esse temor, mas diante de Deus, o que aconteceu com Tito? Ele teve um espírito recriado, porque ele viu o que a palavra de Deus faz na vida dos irmãos. Ele viu que o arrependimento é válido diante de Deus, e isso trouxe uma renovação no espírito de Tito. Ó Senhor Jesus, porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiqueis envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Tito era irmão dos irmãos de Coríntios, mas quando ele pôde perceber, quando ele esteve com os irmãos, esse entranhável, esse sentimento mais íntimo de amor, mais dentro de amor que ele teve, pôde ser exposto pelos irmãos. E cada dia o amor de Tito, como o amor de Paulo, pôde crescer pelos irmãos em Coríntios. Ó Senhor Jesus, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e com tremor. Irmãos, sempre recebemos as palavras que o Senhor tem direcionado a nós dessa forma, com temor e com tremor, porque a palavra de Deus é exatamente para trazer esse trabalho em cada um de nós. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus, toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura foi escrita, soprada com a inspiração de Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, para que serve a Escritura, irmãos? A Escritura serve para o nosso ensino, para nós aprendermos, de acordo com a vontade de Deus, o que devemos fazer. Ela serve para a repreensão, porque às vezes nós somos dignos de ser repreendidos, às vezes nós aprendemos e fazemos errado, às vezes nós nem aprendemos e fazemos errado, então a Escritura está aqui para nos ensinar, para nos repreender, ela está aqui para nos corrigir e para nos educar na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vem aqui mais uma vez a palavra habilitado. Então, para que serve a Escritura? Para habilitar o homem para fazer toda a boa obra de Deus. Nós só fazemos as coisas de Deus quando nós conhecemos a vontade de Deus. Quando nós queremos usar nossa mente enfadada e dizer, Deus falou comigo que é para fazer dessa forma,
não é assim que funciona. Deus fala conosco, irmãos, através da Escritura. Por isso Ele nos deixou a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus. A Escritura foi deixada por Deus para que nós possamos ter educação, correção, repreensão, e que nós possamos aprender, e que nós possamos ser perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra com essa palavra. Por isso, cabe a nós nos voltar à Escritura. Só a Escritura pode nos transformar. Só a Bíblia, só a palavra de Deus pode nos transformar. Nós precisamos ser transformados. O Senhor sofreu desde o seu nascimento. Ele teve um viver humano perfeito de obediência a Deus. Ele largou todos os prazeres, embora fosse filho do rei. Embora fosse o filho único de Deus naquele momento, ele abdicou, ele largou mão de todas essas coisas. Ele viveu em sofrimento desde o seu nascimento. Nós conhecemos a história, ele nasceu numa manjedoura, dentro de um curral, no meio até de animais. Ele teve vida de perseguição, ele andou na multidão como alguém que fosse detentor apenas da palavra, não detentor de dinheiro, de filosofia, de conhecimento externo, mas alguém que trazia consigo a palavra de Deus. Ele foi à casa de muitas pessoas, ele levou cura para muitas pessoas, ele levou a palavra de Deus para muitas pessoas. E essa palavra de Deus chegou até mim e chegou até a você. Essa palavra de Deus hoje está em você, está na sua casa, na sua família. Então, isso é o que o Senhor fez. O Senhor esteve nesse mundo e abdicou de todas as coisas desse mundo. Mas hoje, irmãos, o Senhor não pede a nós que nós larguemos todas as coisas. Nós podemos viver a nossa vida, podemos estudar, podemos casar, podemos ter família, podemos trabalhar, podemos ter negócios, mas o que o Senhor quer? Que nós obedecemos à vontade dEle, que nós confiemos e acreditamos na Tua palavra, porque essa é uma palavra de transformação, essa palavra nos transforma nos ministros da nova aliança. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são as promessas de Deus, irmãos? Quando lemos a palavra tem promessa de Deus para nós de Gênesis a Apocalipse. A palavra nos salva com as promessas de Deus. A palavra nos traz um novo respirar. A palavra nos traz uma renovação a cada dia. Por quê? Porque ela traz para nós a promessa de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porque quantas também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus não é como o homem, que na mesma hora que ele diz sim, ele diz um não. O que Deus afirmou e prometeu para você, irmão, isso aí Deus vai cumprir na sua vida. Deus vai cumprir na minha vida. Basta que nós confiemos e cremos no tudo que Ele tem dito. A palavra de Deus é uma promessa extensa de coisas, de maravilhas na nossa vida. De reino, de salvação, de tudo que nós possamos ter hoje, de preciosidade, a palavra nos promete, irmãos. Mas aquele que vos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deus te prometeu e Ele te selou com o Espírito, irmãos. Então, cada vez hoje que você achar que pode vir a errar, confia no Senhor, invoca o nome dEle, chama pelo Senhor, e o Espírito que Deus colocou em você, que é o seu selo, é o penhor de Deus em você, Ele vai transformar a sua vida. Qualquer caminho que você estiver traçando, e a hora que você chegar e esse caminho se dividir em dois, como a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, só tem uma forma de você escolher certo, invocando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando você invoca o nome do Senhor, o Espírito que Ele colocou em você, irmãos, ele surge dentro de vocês como uma luz. É como se você chegasse num quarto escuro e tivesse um apagador, um interruptor, e quando você clica nele, quando você invoca o nome do Senhor, essa luz se acende e as trevas se dissipam.
E aí você vai ver com muita claridade qual é o caminho que Deus tem colocado diante de ti. Qual é o caminho que Deus tem colocado diante de mim? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício de que nos foi concedido por meio de muitos. Então, irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos da oração dos irmãos, nós precisamos da unidade e da unanimidade. Como nós já dissemos aqui, nesse momento, a unidade entre nós está um pouco difícil. Estamos tendo que ter um distanciamento social imposto pelas autoridades. Inclusive, na nossa cidade de Ibirité, o prefeito decretou uma lei agora que os templos não poderão mais ter cultos. Eles poderão ficar abertos para visitação, para qualquer tipo de coisa, mas o culto de pessoas dentro está proibido. Porque há uns dias atrás, mesmo que nós não estamos nos reunindo, os templos evangélicos estavam abertos. Mas em Ibirité agora está vetado essa possibilidade. Os templos estão abertos, mas está proibido os cultos. Mas nós temos algo muito especial, irmãos, que nos une. Nós temos o Espírito de Cristo. Então basta que nós invoquemos o nome do Senhor e o Senhor nos traz a unanimidade. Isso é o mais importante diante de Deus. Que o nosso coração esteja voltado em orar para os irmãos, em preocupar com os irmãos. Nós preocupamos com os irmãos que estão passando por situações, nós preocupamos com as famílias dos irmãos que estão passando por situações, e graças ao Senhor, o Senhor tem recuperado irmãos que passou por situações de doenças agora nesse breve tempo. Então nós somos muito gratos ao Senhor. Tudo que Paulo fazia era segundo a visão que Deus tinha dado para ele. Ele não fazia nada de si próprio. Tudo ele consultava o Senhor, e até quando ele enviou a carta aos Coríntios, foi sobre a visão que Deus tinha dado, foi pelo Espírito. Por isso ele pôde escrever a segunda carta aos Coríntios com alívio de coração. Ele tornou a admoestar, mas muitas coisas nos Coríntios haviam sido alinhadas com a vontade de Deus. Capítulo 4, Senhor Jesus. No capítulo 4, versículo 6, nós temos mais um versículo que é maravilhoso, irmãos. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, não há trevas que não possam ser dissipadas. Cabe a nós invocarmos ao Senhor, buscarmos pelo Senhor, e o Senhor é quem nos confortará. O Senhor é quem estará conosco, irmãos. Graças a Deus por mais essa mensagem, que os irmãos possam estar orando dentro das suas residências, com as suas famílias, possam estar intercedendo pelos irmãos que liberam as mensagens. Amanhã nós temos mais uma mensagem na igreja em Ibirité, que os irmãos possam estar orando pelo irmão que vai liberar a mensagem, possam estar orando pela mensagem e possa ter essas palavras como apoio para a base dos nossos pés, para que nós possamos caminhar, irmãos. Porque da luz resplandeceu em nosso interior. Basta que nós confiemos no Senhor e sigamos agora essa palavra. Os irmãos fiquem com Deus. Até a próxima. Jesus é o nosso Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Sara